tudo bem? Eu sou Eduardo Jucá e nós estamos novamente em Conexão Neural. Nesse nosso episódio 5, nós vamos conversar sobre neurociência e aprendizagem. E até o fim deste vídeo, nós vamos discutir algumas ideias que relacionam o conhecimento sobre o funcionamento do cérebro, a neurociência, e esse processo tão importante que é o ensino e aprendizagem. Então esse vídeo interessa principalmente a professores, a gestores da educação, mas também a profissionais de saúde e a todos nós que estamos em algum momento da vida aprendendo alguma coisa. Nós que somos eternos estudantes. Porque desde que a gente nasce e começa a aprender os primeiros marcos do desenvolvimento, até a nossa educação infantil, ensino fundamental, com a adolescência e devagarinho a transição para a vida adulta e a entrada no ensino técnico ou universitário, onde nós vamos aprender um ofício, uma profissão. E depois, nas diversas especializações e aperfeiçoamentos, nós estamos sempre aprendendo e ensinando alguma coisa. Então, quem aprende é o cérebro. E eu estou numa situação muito privilegiada de trabalhar com o cérebro nas minhas duas profissões, como médico, como neurocirurgião pediátrico e como professor, claro, de maneiras diferentes. Então, essa interação entre a neurociência e a aprendizagem, ela não é uma novidade. Esses estudos já vêm sendo realizados há algumas décadas, constituindo um campo que nós chamamos de neuroeducação. E é importante que fique muito claro que a neuroeducação não vem para competir com as ciências da educação, com a pedagogia principalmente, com a psicologia, com a didática. Na verdade, as ideias da neurociência sobre como o cérebro aprende e quais seriam algumas estratégias para que ele pudesse aprender melhor, na verdade, vem somar, vem contribuir para que cada vez mais as tecnologias da educação sejam aprimoradas. E os tempos vêm mudando muito rápido. As pessoas vêm tendo que adquirir competências de uma maneira muito ágil, de modo a se adaptar a essas mudanças da vida e do mundo do trabalho. Então, nada melhor do que ter também a ajuda da neurociência na melhora dos métodos de educação e de aprendizagem. Então, nós reforçamos todas as teorias de educação, todos os grandes pensadores, filósofos, educadores e professores que estabeleceram os princípios básicos de educação e de como se devem proceder as metodologias até hoje, nada disso entra em conflito com a neuroeducação, com a interação da neurociência com a aprendizagem. Mas sim nós procuramos contribuir com conceitos importantes para melhorar ainda mais esse processo de ensino e aprendizagem. Então é muito importante a gente começar a nossa conversa definindo a aprendizagem. Definir os conceitos sobre os quais nós trabalhamos é muito importante, porque se a gente reparar, a maquinaria mental que a gente usa para pensar é muito parecida com aquela que a gente usa para falar, porque o exercício intelectual ele funciona por meio de uma conversa interna, por meio de palavras. Então, se eu não defino com palavras o objeto do meu interesse, do meu estudo, eu não consigo manipular mentalmente aquilo sobre o que eu estou trabalhando. Então, se alguma pessoa fala para você sobre algum assunto, eu sei o que é, mas eu não sei definir, eu não sei explicar, na verdade a pessoa não sabe o que é. Então, vamos definir a aprendizagem. E eu gosto muito dessa definição de aprendizagem, que já tem algumas décadas, que coloca para nós que a aprendizagem é a aquisição de novos conhecimentos, habilidades e atitudes. E isso é muito importante porque até algum tempo atrás a gente acreditava que a aprendizagem era um mero acúmulo de informações. E isso está muito longe do que a gente precisa para enfrentar um mundo em constante mudança e atualização. Então, os estudantes precisam desenvolver, além do conhecimento, as capacidades técnicas, as competências, as habilidades e também as atitudes, quer dizer, as formas de se comportar e de se relacionar
com outras pessoas. Então, o conjunto disso tudo constitui a definição moderna de aprendizagem. A aquisição de novos conhecimentos, habilidades e atitudes. E isso se dá por meio de adaptação cerebral. Nós jogamos agora com aquele conceito importantíssimo de neuroplasticidade. Nós já falamos bastante de neuroplasticidade em um contexto de agressão cerebral, de doença, em que o cérebro se adapta e se recupera para uma nova situação. Mas também na aprendizagem, independente de processos de doença, o cérebro passa por novas conexões neurais, novas estruturações das relações dos neurônios e das áreas cerebrais entre si. Então a gente pode sim evocar o conceito de plasticidade também na aprendizagem. E para começar a entender esse fenômeno neural, cerebral que é a aprendizagem, a gente precisa ter muito claro que não se trata de um fenômeno único, que acontece em uma região única do cérebro, em que eu possa localizar. Não. A aprendizagem, na verdade, é o somatório de muitos processos complexos que vão me levar àquela aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes, de modo a adaptar o meu cérebro para novas realidades, às quais eu esteja mais preparado e mais apto para enfrentar. Então, na verdade, o cérebro como um todo é sede de variados processos que vão se unir para constituir o aprendizado. E nesse contexto, a gente pode enumerar uma série de elementos da neurociência que tem a ver com a aprendizagem. E eu posso fazer uma pequena lista aqui dos mais importantes. Por exemplo, a atenção, a memória, o estado emocional da pessoa que quer aprender, a linguagem, a inteligência e as funções executivas. São talvez os processos mais importantes que constituem a aprendizagem, e se eu não tiver um desses elementos, eu não terei o processo de aprendizagem de maneira adequada, de maneira plena. Então, na medida em que nós entendemos que a aprendizagem, na verdade, é composta por diferentes fenômenos neurais que estão intimamente relacionados, a gente pode ser capaz de valorizar cada um desses elementos e contribuir para que ele tenha o seu papel na cadeia da aprendizagem da maneira mais potencializada, mais adequada possível. Então vamos comentar brevemente sobre cada um desses elementos, que com certeza vão ser assunto de vídeos especialmente dedicados para cada um aqui no nosso canal. Mas para dar uma ideia geral, vamos comentar rapidamente sobre cada um deles de maneira isolada. Então, a atenção é um bem altamente precioso nos dias atuais, em que nós temos tantos estímulos que podem tirar o nosso foco. E eu posso definir a atenção justamente como a capacidade de ter foco naquilo que é mais importante, naquilo que mais me interessa, em um ambiente tão cheio de estímulos, tão cheio de distratores, de coisas que podem me distrair e tirar a importância que eu dou àquilo que é mais importante. A atenção também não é um fenômeno único, mas ela é composta por diferentes circuitos. O primeiro circuito da atenção é o circuito da vigília. É o fato de eu estar vigil, desperto, acordado e predisposto a ter o alerta necessário para aquele assunto que me interessa. Uma região muito importante no cérebro dedicada a esse circuito da vigília é o locus coeruleus, no tronco cerebral, com a liberação do neurotransmissor noradrenalina. Depois eu tenho um circuito muito importante que é o circuito orientador, que é o que faz com que, dentre tantos estímulos que eu tenho no ambiente, eu consiga escolher e direcionar o meu foco para aquilo que é mais importante, para aquilo que é o meu objetivo. E, finalmente, o circuito executivo, que é aquele que me possibilita, uma vez escolhido o foco da minha atenção, que eu não me disperse, que eu não desvie o meu foco para outros distratores, para outros elementos do ambiente. E olha, hoje em dia, eles são tantos e tão atrativos, não é?
Para começar, pelo telefone celular, que nos dá acesso a um mundo de informações e de estímulos, e está ali com a gente próximo o tempo todo, próximo dos nossos estudantes, e pode tirar o nosso foco, tirar a atenção, se o circuito executivo não estiver atuando de maneira adequada. Então, cada um desses circuitos tem regiões do cérebro especialmente dedicadas a eles. Não que sejam regiões isoladas em que esse processo aconteça, mas são interconectadas e exercem essa ação predominante. Então, o circuito orientador tem uma ação bastante destacada no córtex parietal e o circuito executivo no cíngulo anterior. Todas essas são regiões cerebrais importantes na atenção, no foco, tão necessário para que o processo de aprendizagem aconteça. E, além disso, a atenção requer fatores importantes para que eu consiga eleger aquele objetivo, eleger aquele meu foco e que me dedique a ele. Por exemplo, é importante que um determinado assunto a ser abordado faça sentido para os estudantes. Então, é preciso que eu contextualize os assuntos abordados dentro da vida prática, que o estudante entenda para que aquele conceito novo, para que aquele conhecimento novo vai ser utilizado. Porque se não fizer sentido, o cérebro não terá a sua atenção despertada. Um outro fator importante são as preferências pessoais de cada estudante, e isso é natural. Por isso, alguns alunos vão ter maior aptidão para ciências exatas, outros para ciências humanas, outros para a área da saúde. Isso é uma questão de preferência que vai sendo desenvolvida ao longo da vida, por questões emocionais, por questão de valores, por questão de memórias agradáveis. Então, também é um fator a ser levado em consideração. As experiências dos estudantes no despertar da atenção para aquele objetivo específico. Um outro fator que pode despertar a atenção do aluno é a necessidade. Então, se ele entende que ele precisa daquele conteúdo para algum objetivo maior, a atenção será despertada. Então, sempre é importante fazer conexões. Veja, você vai precisar do assunto da aula de hoje para entender outra situação mais à frente. Então, despertar o senso de necessidade. E também zelar pelo estado emocional, valorizar o estado emocional do estudante. Porque se houver alguma situação de saúde mental ou emocional naquele momento, perturbando a disposição do aluno para aprender, a atenção não vai ser despertada. E a atenção é o começo de tudo no processo de aprendizagem. Um outro elemento de neurociência, de funcionamento do cérebro, fundamental para a aprendizagem, é a memória. Ou seja, a minha capacidade de reter conhecimentos que vão ser importantes para o trabalho intelectual, para a articulação mental. E a memória é um assunto, às vezes, um pouco polêmico na neuroeducação, justamente porque, algum tempo atrás, ela foi supervalorizada, de modo que a aprendizagem era considerada meramente a capacidade de memorizar, de decorar, de reter informações. Mas a gente precisa não cair na armadilha do outro extremo, do extremo oposto, de não valorizar em nada a memória. Isso também seria um erro. Então, eu preciso sim ter conceitos fundamentais que vão ser articulados no raciocínio, na aprendizagem. Eu só não posso diminuir o processo de aprendizagem à simples coleção, à simples retenção de informações. Mas um certo nível de memória é sim importante. E mais uma vez, nós temos aqui um elemento que não é um processo cerebral único. Eu não tenho uma área específica, essa é a área da memória. Mas eu tenho tipos diferentes de memória, e aqui a gente ilustra com essa obra do Salvador Dalí, A Persistência da Memória. Eu tenho tipos de memória que vão se articular no processo de aprendizagem. Então eu tenho, por exemplo, aquela memória de curtíssimo prazo que eu vou chamar de memória de trabalho, que é a capacidade de eu reter informações que me serão úteis naquele momento para executar aquela tarefa que eu estou executando, mas que pouco tempo depois da execução da tarefa já serão
perdidas. Por exemplo, guardar uma informação, guardar um número que vai ser importante para resolver uma questão naquele momento, mas que daqui a algum tempo eu já não terei comigo nem para o resto do dia e nem definitivamente. Então a memória de trabalho é um tipo de memória de curto prazo. Mas nós temos a memória de longo prazo, aqueles conhecimentos que o estudante vai levar por um longo período ou até para sempre. E o armazenamento desses diferentes tipos de memória tem a participação predominante de áreas cerebrais diferentes. Então, a memória de curto prazo tem a participação importante do hipocampo. E nas áreas corticais superiores, sobretudo o lobo frontal, eu tenho a memória de longo prazo. E há alguns critérios para a memória. O porquê um elemento que fez parte da memória de curto prazo vai ser convertido depois em algo guardado a longo prazo, como um conhecimento que vai ficar definitivamente. Há alguns critérios para isso. E a gente puxa novamente o fato de aquele conhecimento fazer sentido para o estudante ou despertar o seu circuito das emoções, e a emoção é um grande critério da memória para que algo seja guardado por um longo prazo. Então, tudo isso precisa ser valorizado no processo de ensino e aprendizagem, se a gente quiser que elementos educacionais, objetivos de aprendizagem fiquem por um longo tempo guardados com os nossos estudantes e que eles possam articular na forma de raciocínio. Nós temos também memória operacional ou procedural, que é aquele ato de fazer um procedimento, de executar um ato que exige uma habilidade com mais facilidade. Isso é muito importante, por exemplo, na área da saúde, no nível superior, em que nós temos que executar procedimentos, uma sutura, por exemplo, ou aprender a fazer uma intubação. Isso é uma memória operacional, procedural, que fica no estudante à medida que ele executa aquele ato, e cada vez que ele executa o ato, ele executa com mais facilidade, porque o como fazer, do ponto de vista motor mesmo, está já assimilado. E há uma importante participação dos núcleos da base que atuam no controle motor nessa memória que vai envolver motricidade, habilidades, procedimentos. E eu terei também etapas para a construção da memória, que começa com a repetição de um conceito ou de uma habilidade, vai passar pela elaboração, ou seja, eu vou encaixar aquilo no que eu tenho de outras memórias, de contexto, do fazer sentido ou não, e vai chegar até uma etapa de consolidação, em que aquele elemento vai ficar, pelo menos por um longo período, ou até definitivamente, aprendido, assimilado. Então a memória é sim importante no processo de ensino e aprendizagem, desde que entendida como elemento-chave para que conceitos fundamentais permaneçam com o estudante e sejam trabalhados no raciocínio e na capacidade de resolver problemas. Passando então para o próximo elemento importante, nós precisamos ter em conta que o estado emocional dos nossos estudantes é fundamental para um adequado processo de ensino e aprendizagem. Porque se houver um desequilíbrio emocional naquele momento em que é apresentado um novo assunto, em que o aluno é instigado a aprender um novo conteúdo, a adquirir um novo conhecimento, a executar um novo procedimento ou a adotar uma nova atitude, o processo não vai caminhar de maneira adequada. Então a gente ilustra esse elemento com a figura aqui do filme Divertidamente, que retrata justamente os vários componentes do estado emocional. É um filme que a gente indica e ele tem base neurocientífica, sim, porque existem essas emoções básicas que vão compondo o quadro geral do estado emocional das pessoas. Por exemplo, a raiva, a ira, não é? A alegria, a tristeza, a repulsa ou nojo e o medo. Então imagina, se você tem um estudante em sala de aula que está com medo ou do professor, ou da situação, ou da matéria, a aprendizagem vai acontecer da maneira adequada? Não. Então é preciso sim que nós tenhamos em conta o estado emocional. Olha que diferença para décadas atrás,
em que a punição por não haver aprendido a matéria era uma coisa tão normal nas nossas escolas. Ora, isso não tinha sentido nenhum e era inclusive contraproducente, porque o estudante com o seu estado emocional afetado, prejudicado, ele tem mais dificuldade de aprender. Então é preciso que os professores tenham sim em mente estado emocional adequado, equilibrado para uma melhor aprendizagem. Nesse contexto, é preciso entender o papel do cérebro no estado emocional e do sistema límbico, que é um conjunto de estruturas que nós já falamos em outros vídeos aqui do canal e sempre vai estar presente porque o estado emocional é algo muito presente na nossa vida. Nós sempre vamos estar comentando sobre as bases neurais da emoção, mas o sistema límbico, composto por várias estruturas que estimulam umas às outras, é muito importante na coordenação, no controle desse estado emocional. E a emoção também tem relação com o elemento que nós comentamos há pouco, com a memória. Ela é inclusive um critério importante para que um conhecimento passe da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Sabe aquele estudo que muitas pessoas fazem véspera de prova, só para obter ali aquele resultado? Esse conhecimento não vai ficar, vai ser de curto prazo. Não fez sentido, não despertou emoção. Mas se eu consigo despertar a emoção nos nossos estudantes, o cérebro vai entender aquele conhecimento como algo importante e vai reter como memória de longo prazo. E também é preciso entender o papel da via de gratificação neural, com a liberação de dopamina no núcleo estriado basal, também chamado núcleo accumbens, despertando o prazer, ou seja, se eu mostro para o estudante algo que desperta a sua satisfação, inclusive do ponto de vista neural, ele vai tender a voltar àquela matéria, a querer estudar mais, revisitar o assunto. Eu preciso lançar mão desse conhecimento para conquistar os nossos estudantes para o processo de aprendizagem. E além desses elementos que a gente falou até agora, é muito importante prestar atenção na linguagem, porque o cérebro comanda todo o processo de compreensão da linguagem verbal e de emissão da linguagem verbal. E aqui eu tenho áreas específicas. Por exemplo, no giro frontal inferior, do lado esquerdo, isso é importante, existe a área de Broca, que é a área da emissão da linguagem verbal, da linguagem falada. E mais posteriormente eu tenho a área de Wernicke, que é a área da compreensão. Então veja, eu preciso compreender aquilo que eu escutei, fazer a conexão com a área da emissão da linguagem verbal para que haja uma adequada comunicação. Então, se eu tiver um prejuízo em alguma das áreas da linguagem, ou se eu não estiver usando o referencial de linguagem adequado para aquele estudante, para aquele grupo de estudantes com os quais eu quero me relacionar, certamente haverá problemas no processo de aprendizagem. Vamos passar agora para um conceito um pouco polêmico na área da aprendizagem da neuroeducação, que é a inteligência. Porque a inteligência, e eu ilustro esse tópico aqui com o grande enxadrista Garry Kasparov, enfrentando anos atrás um computador. E o computador foi capaz de vencer um dos maiores jogadores de xadrez da história. Então quer dizer que o computador é mais inteligente do que o Garry Kasparov? Na verdade, a inteligência precisa ser entendida como a capacidade de resolver novos problemas, de adaptação. E isso é novo em relação a algumas décadas atrás, em que eu considerava o estudante mais inteligente aquele capaz somente de tirar notas mais altas em uma prova, de apreender algumas informações durante algum tempo, despejar aquilo em um pedaço de papel, em uma prova e tirar as notas mais altas. Esse era o tipo de estudante mais valorizado, considerado mais inteligente antigamente. O conceito de inteligência hoje, ele é mais abrangente e não valoriza só a capacidade de responder a questões escritas numa prova, mas também a capacidade de adaptar o cérebro, de resolver problemas e de raciocinar, sobretudo. E outro fato muito importante, não há um tipo somente de inteligência,
mas vários tipos de inteligência. E esse fato já é conhecido há algum tempo. Na década de 90, Howard Gardner já lançou a sua teoria das inteligências múltiplas, em que eu tenho diversos campos em que eu posso ter mais ou menos aptidão. Então, há a inteligência verbal, em que o estudante tem mais aptidão para o texto, para a palavra, para a expressão verbal. Mas outros estudantes já podem ter mais aguçada a inteligência lógico-matemática, que me leva a responder com mais desenvoltura questões que envolvem cálculo e lógica, por exemplo. Essa talvez era a capacidade mais valorizada antigamente e era a única que era levada em conta para definir inteligência. Mas olha que lista abrangente e importante, incluindo a inteligência visoespacial, inteligência corporal sinestésica, inteligência musical, inteligência interpessoal, a minha capacidade de me relacionar com as pessoas dentro de um grupo, me colocar na posição do outro, conseguir expor e entender as ideias. Também a inteligência intrapessoal, também a capacidade de eu me relacionar bem comigo mesmo, entender as minhas capacidades, as minhas dificuldades e estar em paz, em tranquilidade com quem a gente é. Então, toda essa lista de campos de inteligência mostra para a gente que não há um tipo só e que é preciso identificar nos nossos estudantes as suas aptidões justamente para valorizá-las e para estimulá-las. Então, vamos ter uma atenção redobrada quando a gente considerar um estudante mais ou menos inteligente, porque é preciso dar a oportunidade para que os diversos tipos de inteligência sejam valorizados. E, finalmente, vamos abordar um elemento muito importante que talvez venha a coroar todos esses processos, que são as funções executivas. E eu gosto muito dessa definição dos professores Ramon Cossenza e Leonor Guerra, lá de Minas Gerais, que tem um livro excelente sobre neurociências e aprendizagem. A gente pode definir as funções executivas como um conjunto de habilidades e capacidades que permitem executar ações necessárias para atingir um objetivo. E as funções executivas também são um conjunto de processos neurais, processos cerebrais. E as funções executivas também são compostas por diferentes circuitos. Por exemplo, o planejamento, o estabelecimento de metas e também a flexibilização dessas metas. É um processo que ocorre predominantemente no lobo frontal, na sua porção dorso-lateral da área pré-frontal. Mas eu tenho também o componente de automonitoramento e de correção de rota, naquele momento em que eu me coloco perseguindo um objetivo. E esse circuito acontece de maneira predominante também no lobo frontal, na área pré-frontal, mas no aspecto medial do cérebro. E, finalmente, o controle, a inibição do desvio dessa execução do meu plano e a avaliação de riscos acontece de maneira predominantemente na face órbito-frontal da área pré-frontal do lobo frontal. E eu tomei a liberdade de usar, para ilustrar as funções executivas, uma ilustração aqui do meu amigo Rosier Alexandre, que estabeleceu um objetivo de atingir o cume do Monte Everest, precisou fazer planejamento, automonitoramento e também controle, ou seja, processos cerebrais que ele usou de maneira magistral para atingir o seu objetivo e chegou até o cume do Monte Everest. Então, pessoal, esses eram alguns conceitos, alguns elementos importantes da interação entre neurociência e aprendizagem nesse campo que a gente vem chamando de neuroeducação. É claro que ele é muito mais amplo, muito mais vasto do que a gente conseguiria fazer em um vídeo só. Nós vamos dedicar outros vídeos do canal a esse assunto. É importante entender quando o nosso estudante tem algum desses processos neurais não funcionando adequadamente, quando ele não consegue atingir os seus objetivos educacionais, para oferecer, sobretudo, empatia, acolhimento e o apoio
pedagógico de que ele necessita para continuar a sua evolução, o seu aprendizado. Assunto realmente apaixonante. Deixe aqui no canal os seus comentários, interaja também por meio das nossas redes sociais e nós estaremos de novo em Conexão Neural na semana que vem. Obrigado pela atenção, um forte abraço.